Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 2 de dezembro, quinta-feira. O Evangelho para hoje é Mateus, capítulo 7, versículos de 21, depois 24 a 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu. A sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje fala sobre construção. Claro, quando falamos sobre construção, nós temos que levar em conta duas coisas: a segurança da construção, a parte de engenharia, e depois a parte da estética, da beleza, da ventilação, da luminosidade do ambiente. Então estamos tratando de um projeto. Assim é a nossa vida. Tudo que nós formos construir, nós devemos construir dentro de um projeto. Um projeto com objetividade de segurança, quer dizer, eu vou abrir um negócio, esse empreendimento, eu preciso pesquisar o lugar, fazer pesquisas, saber se ali vai dar certo, se aquele lugar, aquele bairro cabe o empreendimento que eu quero colocar, saber quantas pessoas moram naquele bairro, saber a possibilidade de crescimento que tem ali ou não, tudo mais. Do mesmo jeito, todas as coisas da vida. Um casamento, você namora com uma moça, 4, 5 anos, você vai descobrindo quem ela é aos poucos e você percebe os limites e também as virtudes, e aí você chega à conclusão se é possível assumir essa pessoa até que a morte os separe ou não, porque o matrimônio é uma escolha. Você pode escolher até o momento de casar, você pode escolher e dizer sim ou não. Então a vida é feita de escolhas, do mesmo jeito de amigos, escolhemos pessoas para serem nossos amigos, elas nos escolhem também, e a vida é assim. Então, tudo que nós formos construir na vida, devemos imaginar estas duas coisas. Primeiro, solidez, como diz o Evangelho de hoje, construir a casa sobre a rocha. A casa aqui, ela tem um simbolismo muito maior, não é só uma casa, um lugar construído com pedras, tijolos, cimento, ferro, mas a casa significa todas as estruturas da vida. Construir a vida afetiva, construir a vida emocional, construir a vida espiritual, construir a vida, não como se fossem gavetas, é claro, está construindo o único ser humano, mas é preciso, a título de didática, olhar todas essas áreas da vida, se estão crescendo, evoluindo, amadurecendo ou não. Então essa casa, na verdade, simboliza a nossa vida. Construir a casa sobre a rocha, que se trata da estrutura, e se a casa for construída sobre a rocha, Jesus diz que ela não cairá. Virão tempestades, virão enchentes, virão chuvas, virão ventos fortes, mas a casa não cairá, porque ela estará bem construída sobre a rocha. Assim é o seu matrimônio, assim são as suas amizades, assim é a sua vida financeira, tudo que você vai fazer precisa ser bem alicerçado, construir sobre a rocha. Outra maneira de construir é construir sobre a areia. Quer dizer, você pode construir um castelo sobre areias e de repente o castelo é uma coisa grandiosa, bonita, pode chamar a atenção de muita gente pela grandiosidade, pela estrutura, mas de repente vira abaixo. Por quê? Porque faltava estrutura, faltava base. Nós podemos fazer uma outra comparação muito interessante. Você pode construir uma rua de casas e colocar alicerce bom, vamos dizer que sejam 7 casas. Você coloca um alicerce muito bom em 6. E a outra você constrói sem alicerce, sem ferro, sem cimento, faz uma construção fraca. Aparentemente elas são
todas a mesma coisa. A fachada você faz igual, faz em massa bem direitinho, pinta. Então por fora está tudo bem. Mas quando vem a tempestade, é ali que se revela qual é a casa frágil e qual é a casa forte. É na dificuldade que emerge quem nós somos. É na dificuldade que nós revelamos quem nós somos. É na dificuldade que nós revelamos para nós e para os outros quem de fato nós somos. Onde estão fincadas as nossas raízes, onde estão fincadas as nossas bases. A casa que tiver só aparência, mas não tiver estrutura, ela vai cair. Por isso a arquitetura é importante, mas é importantíssimo a engenharia. As duas são importantes. Mas se não houver esta rocha, se não houver segurança, a casa poderá cair. Assim também pode ser um projeto de vida cristã. Você pode construir um projeto de vida cristã sobre uma imagem falsa que você construiu de Deus ou de Cristo, né? E a partir dessa imagem de Deus, você constrói todo um edifício de vida cristã, religiosa, de fé, que de repente você vai sentir-se frustrado mais adiante, você pode ter decepções profundas. Então é importante estar bem alicerçado em tudo que nós fazemos, em tudo que fizermos, digo melhor, buscar o alicerce das coisas. Saber por que está fazendo. Você vai a uma procissão? Por que você vai a uma procissão? Quais são os fundamentos bíblicos da procissão? Você tem uma imagem de um santo em casa? Quais são os fundamentos bíblicos? Quais são os fundamentos nos quais você pode se apoiar para ter essa imagem, chegando alguém que não conhece a sua igreja, lhe questionar e você dizer, não, eu tenho por isso, isso e isso. Não precisava nem dar satisfações, mas essa é a razão pela qual eu tenho. Então é importante a gente ter essas razões bem claras. O apóstolo Pedro diz, é preciso dar razões da vossa fé, né? Pois bem, há duas maneiras de construir. Podemos construir sobre a rocha ou podemos construir sobre a areia. Porque não basta dizer Senhor, Senhor, quer dizer, não podemos viver uma religião só de falácia, uma religião de aparência, que tem muitas palavras, mas tem pouca prática. Santo Antônio de Pádua dizia, cessem as belas palavras, comecem as boas ações. Então somos convidados hoje a construir a casa sobre a rocha. Se você construiu o seu matrimônio de maneira correta, você vai caminhar bem até o final, vocês vão envelhecer juntos. Mas se você não construiu o seu matrimônio de maneira correta, você infelizmente pode amargurar mais adiante uma separação, um problema qualquer, não é mais grave. Por quê? Porque faltou alicerce. Quando dois jovens começam a namorar, imagino que devem gastar bastante tempo se conhecendo, dialogando, para que depois, quando tomarem a decisão do matrimônio, isso possa acontecer de maneira muito madura. Então não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso pôr em prática, ouvir as palavras e pôr em prática, para não viver a experiência de ter a casa numa ruína. Diz, a casa caiu e sua ruína foi completa. Então, que o Senhor nos ajude a pensar hoje sobre estas escolhas cotidianas que fazemos, porque são elas que definem quem nós somos. Quando é que você percebe que você é justo? Quando você está diante de uma situação que exige justiça de você. Quando você percebe, pode dizer que é uma pessoa bondosa, quando você está diante de uma situação que lhe provoca a agir com bondade ou não. Quando é que você percebe que é uma pessoa corajosa ou verdadeira? Quando a situação exige de você coragem ou verdade. Então a vida vai nos mostrando sobre que tipo de material nós construímos e estamos construindo até agora. Não construir a vida sobre mentiras, sobre alicerces falsos, sobre areia, porque tudo que é construído assim terá um final que não será muito belo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê a graça de um dia abençoado. Hoje terei a graça de celebrar com o Padre Fabrício Timóteo, lá na paróquia de Taperoá, o novenário de Nossa Senhora da Conceição, né? Então, desde já, rezem por mim, estarei lá me unindo àquele grande amigo para
para celebrarmos juntos a Eucaristia. Abençoe-vos Deus, que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus.